em sonhos e visões com você. Você fez pouco caso. Deus te mostrou coisas profundas, de intimidade, para que você busque Ele. E muitas das vezes nós, esquecendo de buscar o discernimento espiritual de Deus, para ver o que é de Deus e o que é do mal. E muitas das vezes Deus fala, vai lá e faz isso. Você fala, será que é Deus que está mandando? Será que é o Espírito Santo? Uma pessoa que vive debaixo de jejum e oração, não é o demônio que fala na boca dele, é o próprio Espírito Santo. Você pode ver que Pedro era um homem a qual considerado um homem de pouco estudo, considerado ali um homem que agia no curso, porque as pessoas olhavam para ele, não davam nada por ele. Só que a Bíblia diz assim, no livro de 1 Coríntios 1:27, que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Pedro para muitos era louco, um pescador, um cara que não tinha estudo, mas ele havia nele a fé, havia nele uma coisa que poucos tinham. Ele agia e considerava Deus como o seu Deus, porque muitos ficam com medo de fazer as coisas, mas quando vê alguém fazendo, muitas das vezes fala mal. Ah lá, não vai dar certo, não vai conseguir. Não, seja profeta, vai dar tudo certo, já deu certo. E ali Pedro, Jesus falou, não temas, sou eu. E Pedro fala, não, se for o Senhor, permita que eu ande por cima das águas e vá até o Senhor. Permita que eu vá, porque se Deus permitir, você vai, irmãos. Se Deus já mandou você profetizar, profetiza. Se Deus já falou, vai lá e faz a minha obra, pode fazer, que Deus já preparou tudo. Porque quando Deus manda, pode ir. Só que algo eu falo para você, vai aparecer diversidade, vai aparecer tempestade, vai aparecer ventos, vai aparecer medo, mas não se preocupe, invoque o nome do Senhor. Pedro começa a sair do barco, saiu ali e começou a andar. Só que no meio daquele vento, daquela tempestade, daquelas ondas, ele tirou o foco de Jesus, ele tirou o olho de Jesus, e ali ele pegou e começou a se afundar. Ele começou a se afundar. Quantas vezes pessoas vêm para a igreja, eles começam a caminhar com Jesus, começam a caminhar com o Senhor, e de repente vem a luta, vem a dificuldade, a pessoa fala, nossa, eu estava fora do caminho de Deus, estava melhor. Você pode ver que pessoas vêm de cidade fora, talvez venham daquela cidade, uma cidade de ruína, cidade que estava ali passando necessidade, fome, como na vida ali na época ali, quando Moisés arrancou aquele povo ali, da escassez, da escravidão, quando começou a andar com eles, porque quando para caminhar com Jesus, tem que ter entendimento e saber que você não está só. Por mais que tenha luta, dificuldade, Deus está esperando uma reação sua, para que Deus use a sua boca como autoridade e poder. Então ali o povo murmurando, então começou a blasfemar. Você vê quantas e quantas pessoas começam a olhar para trás, começam a olhar o seu passado, pensamentos em coisas derrotadas, porque o diabo cega o entendimento das pessoas, coloca assim, lá onde você estava melhor. Então Pedro tirou o que? O foco de quê, irmãos? De Jesus. Porque se ele não tivesse tirado o foco, olhasse para Jesus e não tirasse o olho dele, ele ia conseguir andar por cima das águas. Só que como ele tirou o foco ali, ele começou a se afundar. Ele começou a afundar. Só que quando Jesus, olhando ali para ele, pegou ele pelas mãos, porque ele clamou pela presença do Senhor, Senhor, me socorre. Então o Senhor catou ele pelas mãos e falou, homem, por que você não está usando a fé? Por que você está duvidando da minha existência na sua vida? Porque se a pessoa duvidar,
pessoa que não duvida, a tendência é o que? Deus andar, deslanchar com a sua vida. Porque quanto mais você caminhar com Jesus na sinceridade, por que Deus permite coisas nos nossos caminhos? Para que nós usamos a fé. Se fosse tudo facinho, você não precisava usar a fé. Você pode ver que na onde que você vai, você é perseguido, você é zombado, mas assim Jesus também foi, porque o caminho do crente é esse, é viver pela fé, fé em fé, rompendo um dia após outro, porque quando você vive pela fé, Deus tem orgulho em você. Uma pessoa que começa o seu chamado, começa a fazer alguma coisa na igreja, começa a pregar, e de repente vem vento, vem tempestade, vem problema, a pessoa, não vou na igreja hoje, eu estou fraco, eu estou sentindo um peso espiritual. Filho, quanto mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais Deus te chama, mais você tem que orar mais. Se você orava 1 hora, começa a orar 2 agora. Se você lia um capítulo desse, começa a ler 2, e assim por diante, começa mais, porque quanto mais é dado, mais é cobrado, porque Deus fala desse jeito. Você pode ver que Pedro estava sendo ensinado com um ministério grande. O propósito de Deus para Pedro é que ele fosse um homem cheio de autoridade e poder para fazer a obra do Senhor. Não tem como você ser uma pessoa que busca Deus. Me convidaram para pregar, então eu vou estudar a Bíblia agora. Não, seja um estudante todos os dias. Esteja preparado para a boa obra, para que você não venha ser envergonhado. Porque se você fosse chamado para ir em outra igreja, vamos supor, e pregasse a palavra, ou aqui mesmo, se manifestasse um demônio, você ia ser envergonhado. Mas se você anda com a palavra, você vai viver o melhor de Deus. Os demônios têm que ver em você que você tem a presença de Deus. Aleluias. Glória a Deus. Então você pode ver que o único que submeteu a fazer isso, a caminhar nas águas, foi Pedro. Por que os discípulos falaram assim: se você for Pedro, eu também vou com você, eu creio. Porque cada um tem um chamado diferente. Porque uns foi feito para voar como águias, uns foi feito para deslanchar o seu ministério, para pregar para nações, e outros foram para pregar em pequenas. Mas eu quero profetizar na sua vida que a partir de hoje Deus vai levantar um exército de pessoas de fé nesta noite, pessoas que vão viver aquilo que Deus já prometeu para você. Porque quando Deus tem uma obra na vida do homem, por que muitos passam pelo vale da sombra da morte? Por que Deus permite coisas ruins? É para a pessoa falar: eu vou levantar agora, Deus me chamou por uma boa obra. Porque quando você caminha com Deus, você vai vir pisar por serpentes, escorpiões, os leões vão tentar te pegar. Eu estou falando do mundo espiritual para você que tem entendimento. Porque o inimigo vem dos 4 cantos para desfazer aquilo que Deus fez na sua vida, para enterrar o chamado. Mas eu profetizo que a partir de hoje vai levantar Pedro dentro dessa igreja, vai levantar Maria, vai levantar pessoas que vão estar buscando a Deus de compromisso, com aliança com o altar de Deus. Pessoas que não se vendem, pessoas que não se corrompem. Você sabe por quê, irmãos? Jesus está à porta, está chamando pessoas de compromisso, pessoas que não está parada. Deus não chamou eu e você para nós ficar parados. Deus chamou nós para ter um compromisso de um chamado com Ele. Você pode ver que os discípulos ali,
Jesus não falou: tem como vocês ir atravessar ali para mim? Não, ele falou assim: eu ordeno vocês que vá. Deus nunca chamou você, ele fala assim: eu te ordeno que vá, porque a árvore ela tem que frutificar. Deus não chamou nós, ele nos ordenou que nós fizéssemos a obra dele. Só que a ordem de Deus é o que vai prevalecer na minha vida e na sua vida, irmãos. Porque tem pessoas que falam assim: nossa, eu estou assim errado, eu vou ali sacrificar no altar. Mas é melhor obedecer do que sacrificar. Quando você obedece, você vai ser um homem sucedido na sua vida, homem de posse, com o chamado de Deus na sua vida. Porque você pode ver que Saul, ele começou a se rebeliar contra Deus. Saul, ele não quis obedecer o seu chamado. Quando Deus falava com pequenas coisas para ele fazer, ele ouvia a multidão, mas não ouvia Deus. Quantos que estão ouvindo a família, ouvindo a esposa, ouvindo o marido, está caindo dentro de um rio de cabeça para baixo, esquecendo que a Bíblia diz que aquele que negar a si mesmo, aquele que buscar renunciar a sua própria vida, a sua família, renunciar tudo por amor a Deus, porque a renúncia minha e você, somente Deus que vai me salvar, irmãos. Não é mulher, não é marido, não é filho, não é parente, não é mãe. Eu nem vou orar direito, porque minha mãe e meu pai oram por mim. Eu nem vou orar, meu filho é um filho de oração. Cada um vai prestar conta da sua vida diante de Deus. Por que Pedro aqui, ele sentiu ferver dele o chamado, ele sentiu ferver dele o ministério que Deus tinha dentro dele, porque ele estava aprendendo que ele estava sendo discipulado pelo próprio Jesus. Ele queria aproveitar, ele queria estar perto de Jesus, ele queria fazer aquilo que Jesus mandou ele fazer. Você lembra de quando você entrou no ministério, com o seu primeiro amor, dedicando a Deus, dando o seu melhor para Jesus, falando do amor de Jesus lá fora, pregando para todas as pessoas que chegavam perto de você? E se você nunca teve isso na sua vida, comece a buscar o primeiro amor. Sabe por quê? O fogo não pode parar de ficar aceso. Porque quando Jesus conta a parábola das 10 virgens, ele identifica ali que as lamparinas têm que estar acesas. A lamparina tem que estar acesa. Por que a lamparina tem que estar acesa? É uma pessoa de oração, uma pessoa cheia da virtude de Deus. Como que eu trago alma para o reino se eu não tenho compromisso com o altar, se eu não tenho uma aliança com o altar de servir a Deus? Eu tenho que dedicar a Deus desde o momento que você nasce, porque nascer para Deus, você pode ver que Nicodemos, ele nasceu dentro da igreja, ele era um religioso, vivia a vida toda dentro da igreja, só que ele queria chegar perto de Jesus e perguntar: o que eu faço para que eu possa ser salvo? O que eu faço? Porque ele sabia dentro dele que se ele morresse daquele jeito, ele ia para o inferno, porque ele não estava dedicando de forma certa, ele estava dedicando de forma diferente. Ele via em Jesus alguma coisa que ninguém deles tinha: a presença do Espírito Santo. Você vê que quando ele chega para Jesus, Jesus fala: filho, você tem que nascer de novo. Filho, você tem que nascer de novo. Ele pergunta: como eu devo nascer de novo? Porventura eu vou descer no ventre da minha mãe e nascer de novo? Você tem que nascer das águas e do Espírito. O batismo das águas é um novo homem. Os demônios que se apoderavam daquela vida se afastou, e ali surgiu um homem lavado pelas águas.
Só que o que vai mudar dali é dali para frente, quando a pessoa desce as águas e começa uma vida nova com Cristo. E Pedro identificava dentro dele que ele desceu as águas, ele tinha que ser diferente, ele tinha que ser não como os outros, nem como as multidões, ele tinha que fazer a diferença. Você não pode ser como um próximo, você tem que ser como Cristo. Você tem que viver como um homem e uma mulher, observando a vida de Cristo, para que você venha herdar a salvação. Irmãos, a salvação é pela força e por violência. Todos os dias eu tenho que lutar contra a minha carne. Vai chegar a hora que você vai abrir a Bíblia e você não vai querer ler. Você vai se sentir esgotado, cansado, mas você vai ter que ler a Bíblia. Você vai chegar um momento que você vai ajoelhar, vai querer orar e não vai ter palavras, mas você vai falar: Senhor, eu sou pequeno, e eu necessito da tua presença. Porque, irmãos, nós estamos vivendo um tempo a qual você que é espiritual, você vê a barreira espiritual que está tendo no mundo. A Bíblia diz assim, que nos fins dos tempos o diabo ia cegar o entendimento dos incrédulos, se for possível, e afastar até os que eram salvos, porque a sua salvação é a dedicação a Deus. Porque quanto mais você busca, mais próximo de Deus você vai estar. E a salvação é tão incrível para que você não conheça. Não é mérito de nada que você faça, pela graça de Deus. Mas para que a graça me alcance, eu tenho que entender que eu nasci para Cristo. Desde o momento que eu batizei nas águas, eu fui lavado pelo poder do sangue de Jesus. Mas quando eu nasci das águas, eu tenho que entender que eu não posso mais voltar ao que eu era antes. Eu não posso lavar nas águas e depois sujar na podridão do pecado lá fora. Eu não tenho que entender dentro de mim o que eu fazia para o mundo, eu não posso fazer mais. Eu tenho que viver para Cristo. Enquanto eu viver para Cristo, eu tenho a certeza absoluta dentro da minha alma que eu vou ser salvo se eu morrer hoje. Porque se você estiver afastado, se você estiver com a mente distante do seu chamado, independente, se você não tem mais a presença do Espírito Santo e não está preocupado com isso, comece a preocupar hoje. Se você ora e você não sente aquele arrupiaço que você sentiu quando você entregou a sua vida no altar, quando você dedicava a Deus, aquele fervor de almas, de sede, de buscar a presença de Deus, você tem que olhar e observar isso, porque isso é a identidade que você está levando de Cristo na sua vida, como um homem cheio do Espírito Santo. E se você não busca mais Ele com dedicação, começa a fazer campanhas de madrugada, começa a buscar a presença dEle, porque se Ele voltar hoje, e você estiver dessa forma, preocupado com a sua salvação, você vai subir. Porque o ser humano nesses últimos dias estão preocupados, sabe com o quê? Com bens, correr atrás de dinheiro. Eu preciso ir na igreja, eu canto louvor na minha casa, eu oro na minha casa, dá tudo certo, a mesma coisa. Essas pessoas estão afastando cada vez mais de Jesus. As pessoas que não estão dedicando mais à presença de Deus, colocando o culto, o horário do culto como se fosse um horário normal. Nos louvores nem se preocupa, anda para lá, anda para cá, vai no banheiro 3, 4 vezes, vai no bebedouro 5, em casa fica o dia inteiro dentro do quarto, ou até mesmo na sala, ou na cozinha ali, não levanta para nada. Isso aí é uma obra espiritual que está atrapalhando o seu chamado para ir para o céu. Porque desde o momento que você entra na casa de Deus, você tem que ser dedicado à presença dEle. Porque o momento que é como Pedro ali, se for Jesus, eu vou até Ele. E Jesus está aqui, irmãos. Glória a Deus. A presença
do Senhor está dentro desta casa. Aleluia, Jesus. Aí você fala, eu nem senti nada, tem alguma coisa, você está morto espiritual. Acorde, desperta tu que dormes, porque amanhã pode ser tarde demais. Eu estou novo, não tem nada a ver isso, tem tudo a ver. Para morrer basta estar vivo. E se você morrer, e se Jesus arrebatar a igreja, e se a pessoa estiver despreocupada, infelizmente vai ficar no arrebatamento. Mas eu quero profetizar na sua vida, que a partir de hoje as coisas vão mudar. Você não vai ser como um religioso, como Nicodemos, preocupado. Você vai viver despreocupado. A ansiedade vai ser entregue nas mãos do Senhor, e você vai viver livre pela liberdade de fazer a vontade de Deus. Glória. Apóstolo Paulo falou, não faça da liberdade para dar ocasiões à carne. Eu sou livre, eu faço o que eu quiser. A liberdade não é essa, meu querido, minha querida. A liberdade é para você fazer aquilo que Deus te chamou a fazer. Por que Jesus te chamou para fazer isso? Porque no Velho Testamento tinha as pessoas que dedicavam, os levitas, os profetas, os sacerdotes separados. Deus visitava somente o profeta, não tinha como visitar 2 profetas. Enquanto a presença estava comigo, era só comigo. Se a presença estivesse comigo, não podia estar com você. Só que Jesus mudou isso aí. A morte dele foi feita para a liberdade de você e eu ter adoração ao mesmo Deus, de liberdade única. Porque quando Jesus morre, o véu rasgou de cima para baixo. Todas as vezes que um sacerdote ia entregar o seu cargo para outro sacerdote, ele tinha que rasgar o seu véu, as suas vestes, simbolizando, a partir de hoje, eu não sou mais profeta, você é profeta. Jesus falou, eu vou morrer, o Espírito Santo vai descer sobre a tua vida, e se você der ocasiões para Ele está na porta batendo no seu coração hoje. Ele está batendo no seu coração e falando, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei com ele eu cearei. Deus está convidando nós, está convidando você, está convidando todos. A porta está sendo batida todos os dias.